É interessante pensarmos o quanto a série The Boys está tão próxima à nossa realidade, porque ela mostra o que estamos percebendo. Hoje em dia, a sociedade tem uma necessidade de acreditar muito grande, maior até do que a capacidade de questionar. Eu sou Cassiano Santana, psicanalista, e aqui no canal usamos séries e filmes para pensarmos sobre o inconsciente, sobre o sujeito e sobre a nossa sociedade. Quando discutimos sobre manipulação em massa, sempre fica uma questão: como aquele líder conseguiu enganar tanta gente? Agora, a psicanálise ela nos permite olhar para aquilo que vem antes e nos interrogarmos: o que faz alguém querer tanto acreditar em algo? Que é isso que estamos vivendo no social, a nossa era, a era digital. Antes estávamos na era da ciência. Bom, controvérsias aí, mas realmente há uma mudança, está sendo observado, está sendo estudado. O ponto que podemos entender do jeito mais lúdico é que as pessoas não se interrogam, ou seja, como que Capitão Pátria, por exemplo, pode estar mentindo se ele está falando exatamente a minha opinião, exatamente aquilo que eu acredito. E o Capitão Pátria representa muito isso, o não limite, o poder, que as pessoas estão se projetando. Ele é repleto de certezas. Então ele representa isso, esse desejo de ter poder, de romper com os limites. Representa aquilo que as pessoas gostariam de ser, mas não podem. Então podemos olhar de uma maneira social sobre o enfraquecimento da função paterna, porque quando falamos em limite, nosso primeiro registro é a função paterna. Repare que estou falando em função, né? É o terceiro que entra na relação separando a mãe da criança, como rompendo o cordão umbilical simbólico. Claro, estou situando aí uma questão primária. O fato é que essa função, o limite, ele está enfraquecido. Então, vamos pensar como Capitão Pátria, sendo um pai, e nessa função que o pai não precisa dar explicação. O que o pai diz é dito e a lei é regra e ponto final. Mesmo o Capitão Pátria sendo um ser tão frágil. Aliás, temos vídeos aqui no canal falando sobre Capitão Pátria e The Boys. Gosta da série? Assiste aqui nossa playlist. A série apresenta muito essa questão digital, como isso mudou a sociedade. Uma sociedade repleta de dopamina. É o prazer imediato, o prazer o tempo todo. A sensação de pertencimento, a ilusão que finalmente surge alguém que sabe o que fazer. É tudo muito dinâmico. Temos a personagem Kimiko, quando ela começa a falar, é dito, né, que ela aprendeu através do TikTok, então tem a fala estranha, né, causa muita estranheza. E aquela guerra por like, que vai definindo o próximo movimento, quem está em alta, quem está por baixo. Isso é o que vemos na sociedade atual, repleta de influencers e sem propriedade nenhuma. Tão interessante esse termo, né? Seguidores. Você já parou para pensar nas crianças, como elas estão afetadas pelo uso da tela, quanto a infância se alterou a partir disso? Hoje em dia, as pessoas perderam a capacidade de raciocinar. Explicando um pouco melhor, é que quase nenhuma situação hoje em dia exige que a gente pense com profundidade. Tudo já vem com uma resposta colada, pronta. A plataforma sugere o que assistir, o algoritmo ele vai escolhendo o que você vai ver, a inteligência artificial responde suas dúvidas, os aplicativos vão organizando sua rotina. Vamos lá, reitero, isso é ótimo, mas como essas facilidades absurdas estão mudando nosso psiquismo, a nossa base, a nossa estrutura. Qualquer função que pararmos de exercitar vai atrofiar, isso é fato, vai perdendo espaço. E hoje a nossa relação com a atenção, com a memória, com a reflexão, isso tudo mudou drasticamente. The Boys capta isso, capta perfeitamente. No universo da série, as pessoas não reagem aos fatos reais, elas reagem às narrativas criadas em cima dos fatos.
E cria-se então uma realidade paralela. Isso é um fato que podemos perceber no mundo todo. É uma transformação mundial que vem acontecendo nos últimos anos. É interessante que Capitão Pátria, ele mostra, escancara o quanto isso é infantil, não reconhecer os limites, coloca numa posição muito arcaica, primitiva. Ele parece o bebê, uma criança, que está sempre buscando a atenção do pai e pedindo o colo para a mãe. Não é insuportável para ele. Parece que ele realmente representa o quanto essa sociedade está infantilizada. Que vivemos uma cultura que vende o tempo todo a ilusão de que tudo deveria estar disponível, acessível, moldado aos nossos desejos. Mas a vida é feita de faltas, feita de impossibilidades, frustrações, angústias. Por mais doloroso que seja ouvir isso, é justamente esse limite, esse esbarrão que faz com que amadurecemos. Sem limite não existe a responsabilidade pelo outro, não existe convivência. O que sobra é um bando de pessoas tentando impor a sua vontade a qualquer custo. Isso, infelizmente, também podemos observar na sociedade atual. Isso faz algum sentido para você? Não parece tão difícil essas associações. E pelo viés da psicanálise é justamente ao contrário. Ela te ajuda a sustentar as perguntas e mostra que sempre tem algo em nós que escapa das simples explicações. Só que hoje em dia está muito difícil se bancar o desejo. O ritmo social exige opinião imediata sobre absolutamente tudo. Quem não tem certeza é visto como fraco, perdido, e quem interroga, faz perguntas, já é tratado como alguém despreparado. Comparado, claro, àquele que já tem o discurso pronto, aquele que manipula pela via do saber. Mas no consultório, na clínica, no dia a dia, nós sabemos que nunca é assim. São as interrogações que nos permitem transformações, ressignificações, e não as certezas. The Boys parece pegar nossos mecanismos humanos básicos, só que coloca uma lupa em cima. Mostra a nossa necessidade de fazer parte de grupos, a vontade de ser visto, busca por um salvador que apague nossas angústias e aquela tendência quase automática de só acreditar naquilo que confirme o que eu já estava pensando antes. O que acontece com uma sociedade quando ela perde o interesse pelas perguntas e passa a aceitar qualquer resposta, desde que seja confortável? Fica o questionamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, assista outros vídeos aqui do canal. Falamos bastante de The Boys por aqui, mas temos outros filmes e séries também. E se está conhecendo o canal agora, deixe seu like, gostou do vídeo, compartilhe e se inscreva aqui para não perder mais conteúdos. Até a próxima.